Oi, gente! Tudo bem com vocês, Brasil? Eu espero que sim, tô de volta. E hoje eu vim falar um pouquinho com vocês, bater um papinho aí com vocês sobre um assunto que eu tenho recebido muitas mensagens lá no Instagram. Inclusive, vou deixar passando aqui o meu Instagram. Se você ainda não me segue lá, vai lá. Fala que veio aqui pelo canal pra eu poder te seguir de volta, pra gente interagir, né? Que se todo mundo se ajudar, ninguém fica pra trás. E, gente, eu quero falar desse assunto aqui porque vocês sabem, né, que eu tive que fechar a loja física. Tô procurando outro ponto comercial, mas por enquanto a loja física está fechada até eu encontrar um ponto, né, que me agrade, que atenda às minhas necessidades e às minhas expectativas. Não estou com pressa, estou procurando com muita calma, porque eu acho que existe um tempo determinado pra tudo, mas assim, né, de uma certa forma eu estou recomeçando, né? E eu tenho recebido muitas mensagens perguntando sobre isso, sobre recomeços, né? Muitas pessoas falando, eu quero recomeçar, eu caí, eu fali, eu tô, né? Tipo assim, e tem até pessoas falando assim no ponto de vista sentimental também, né? Pessoas que perderam pessoas queridas, pessoas que tiveram aí o casamento acabado, pessoas que perderam familiares, né? E eu tenho recebido muita mensagem mesmo falando assim, poxa, Bruna, como é difícil, né, recomeçar. Bruna, dá uma dica, como tá sendo aí o seu recomeço, né? E é muito engraçado, gente, porque as pessoas associam, né, o recomeço como uma coisa maravilhosa. E em partes mas em partes também não é. Eu já vou falar pra vocês aqui rapidinho, né? Mas antes eu queria deixar e compartilhar com vocês uma palavra da Bíblia, independente de qualquer coisa, independente da religião de vocês. Eu acho que Deus é um só, né? E então eu queria compartilhar com vocês para depois falar um pouco mais sobre esse assunto. Então fique comigo até o final desse vídeo, por favor. E já deixa um comentário aqui pra mim também. Se você já teve que recomeçar alguma vez, como que foi pra vocês, né? Recomeçar e tudo mais. E bora pro vídeo, vamos lá. Vamos lá, gente. A palavra que eu quero compartilhar com vocês está em Neemias, capítulo 1, versículo do 1 ao 4. E diz o seguinte, já vou ler pra vocês aqui, ó. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. No 5, E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante de ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, seus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai. Eu vou passar um pouquinho pra frente, senão vai ficar muito extenso. E aqui, ó, fala assim, ó. Cadê? Aí lá no capítulo 2, no versículo 2, né? Diz assim, ó. E o rei me disse, por que está triste o seu rosto? Porque não está doente. Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada e tendo sido consumidas as tuas portas a fogo? E o rei me disse, que me pedes agora então? Orei a Deus do céu e disse ao rei, se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em sua presença, peço-me que envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu
a edifique. Gente, eu não vou ler tudo, senão vai ficar muito grande, né? E aí pode ser que minha voz esteja... Tá passando moto aqui, passa toda hora. Que minha voz esteja irritante já, né? Mas, gente, o que acontece? Neemias, então, ele pergunta como está o povo dele, como está a cidade, né? Onde os pais dele foram sepultados e tudo mais. E a resposta que ele tem é que a cidade está destruída. E aí a Bíblia fala pra gente que ele senta, ele chora, ele lamenta e depois ele ora e tudo mais, e aí ele vai falar com o rei. Ou seja, ele toma uma atitude. E a gente percebe, né, que nessas épocas era muito complicado você chegar pra falar pro rei e tudo mais. Mas o que acontece? Ele toma a decisão de reconstruir a cidade, né, de reconstruir. Então, assim, aquilo ali é um recomeço. Só que os recomeços, eles não são simples. Porque, gente, vamos ver, só recomeça quem cai, só recomeça depois que alguém morre, né? Ou quando algo termina, ou quando algo não dá certo, ou quando algo fracassa, ou quando a loja quebra, ou quando a gente fica falido. E então, tipo assim, começar é muito fácil, né? Mas recomeçar é muito difícil, né? Pergunta se é fácil para uma mãe recomeçar a vida depois que ela perde um filho. Pergunta para uma pessoa se é fácil recomeçar uma empresa depois que a sua empresa fechou as portas e ela faliu, né? Pergunta para alguém se é fácil recomeçar e querer ter um relacionamento de novo depois que ela terminou um casamento, por exemplo, ou que ela terminou um relacionamento com alguém que ela gostava muito. Não, gente, não é fácil. Então, eu vejo muita gente romantizando... Ai, meu Deus, bati a cabeça. Eu vejo muita gente romantizando o recomeço, mas o recomeço é uma decisão muito difícil. Porque para você recomeçar, você precisa olhar para tudo aquilo que deu errado. Você precisa analisar, você chora, você fica triste, você faz um monte de coisa, né? E você lamenta e tudo mais, e aí a decisão tá nas suas mãos. Ou você recomeça, ou você continua daquele jeito. E as duas coisas são complicadas, porque pra gente decidir recomeçar algo, a gente precisa de muita coragem. Então, assim, eu tenho recebido essas mensagens e eu vejo que vocês estão, tipo assim, como que eu posso dizer, gente? Quando vocês falam pra mim, poxa, eu tô recomeçando, né? E vocês falam isso como uma coisa tão triste, tipo, eu tô recomeçando. Não, gente, pra vocês terem essa decisão de recomeçar, vocês precisam ser fodas demais, sabe? Vocês precisam ser fortes demais, porque você sabe que agora você tá recomeçando a partir de algo que não deu errado. Então a responsabilidade, ela é 2, 3 vezes maior, porque se você não fizer certo dessa vez, vai dar errado de novo, entende? E por outro lado, isso é libertador também, porque você vai recomeçar, você vai ter a oportunidade de fazer algo diferente e aí você já tem a experiência daquilo, né? Porém, muitas vezes essa experiência acaba paralisando a gente. Eu falo por mim, né? E muitas vezes me paralisa, sabe? Eu fui ver um prédio comercial esses dias e eu fiquei paralisada porque eu fiquei lembrando, sabe, do dia que eu tirei as minhas coisas de dentro da loja. Gente, eu não consegui gravar pra vocês. Porque eu estava muito mal mesmo, sabe? Então, assim, eu fiquei lembrando, eu peguei a chave do prédio comercial que eu fui ver e eu comecei a tremer. Também não consegui gravar pra vocês porque eu fiquei emocionada, né? Então, assim, fica sempre aquele trauma quando a gente decide que a gente vai recomeçar. E aí você olha e você fala, nossa, mas será que vai dar certo? Será que não vai acontecer igual? Né? A gente tende a pensar dessa maneira, né? E aí eu fui, gente, eu fui lá, eu vi o prédio e aí eu comecei a ter crise de ansiedade, porque assim, eu fiquei traumatizada totalmente, sabe? E eu fiquei lembrando, né, do dia que eu tirei as coisas da loja, do dia que eu fechei, que eu tive que falar para as minhas clientes que eu só ia atender online por enquanto, explicar toda a situação para todas as pessoas que vinham me perguntar, sabe? Então, assim, isso gera traumas na gente. Imagina, né? Eu falo porque, né, assim, eu fico imaginando, sabe, assim, o que os traumas causam na gente e como que a gente precisa ser forte pra decidir recomeçar, sabe?
Eu fico pensando nas mães que perderam os filhos e aí elas têm que acordar todo dia e aí elas não têm mais o filho ali e elas decidem recomeçar. Então não fiquem pensando que por vocês estarem recomeçando agora é uma coisa fácil. Não fiquem pensando que por vocês estarem recomeçando, vocês são fracas ou alguma coisa desse tipo, porque não é, gente. Pra vocês tomarem essa decisão, precisa de muita coragem, né? Eu falo, né? Precisa de muita coragem. E aí, o que acontece, né? Nesses processos em que eu estou vivendo o meu recomeço, que tá sendo uma coisa muito difícil, gente, porque recomeçar é bem mais difícil do que começar, né? Eu sempre questionei muito sobre, poxa, né? Mas Deus, eu tô recomeçando, o Senhor não vai fazer nada? Deus, eu quero que essa situação mude, por que o Senhor não vai fazer? O Senhor não vai fazer nada, então é isso, sabe? E aí eu percebi que nisso tudo, né, o que eu pude aprender é que, primeira coisa, gente, a gente não tem que ficar esperando nada de ninguém nesses momentos, sabe? A gente não tem que ficar esperando ajuda, a gente não tem que ficar esperando consideração, a gente não tem que ficar esperando nada disso, porque ninguém vai pegar na nossa mão e vai fazer algo pela gente, sabe? Ninguém. A única pessoa que pode fazer alguma coisa por nós somos nós. Então a decisão de recomeçar tem que vir da gente. Só que toda decisão, ela parte do princípio da ação, porque se você não age, então você não tá decidido, sabe? Porque uma coisa é você falar, não, eu vou recomeçar, e outra coisa é você decidir recomeçar e tomar atitudes e ir atrás daquilo. Então, assim, não espera nada de ninguém. Não espera, porque ninguém vai fazer nada. A única pessoa que pode fazer alguma coisa é a gente. Por mais que as pessoas de fora tentem de alguma forma ajudar, no fim das contas é só a gente pela gente. A única pessoa que realmente pode ajudar a gente, de fato, é Deus. Sabe, eu tô falando isso, gente, sem maldade, sem, sabe, assim, do fundo do meu coração pra vocês, porque eu também tô passando por isso, sabe? Então, assim, Deus é a única pessoa que pode fazer alguma coisa, sabe? Quando a gente olha e não vê saída. Só que aí entra o que eu não estava entendendo e que agora eu estou entendendo. Que Deus, ele não vai fazer nada que a gente pode fazer, sabe? Então Deus fala assim, olha, você precisa fazer a sua parte pra eu fazer a minha. Enquanto você não fizer a sua, eu não posso fazer a minha. E, gente, porque é muito isso, sabe? Se um cliente compra na nossa loja e ele não paga aquela mercadoria, como que a gente vai fazer a nossa parte, que é embalar aquela mercadoria e entregar pro cliente? Não tem como. E assim acontece com Deus, tipo, como Deus vai fazer a parte dele se a nossa parte que dá pra gente fazer, a gente não tá fazendo? Então eu percebi também que muitas vezes nesse meu processo de recomeçar, eu tava jogando tudo nas costas de Deus e ainda falando, tipo, questionando o porquê dele não fazer coisas que estavam ao meu alcance, sabe? E foi aí que eu decidi mesmo e eu falei, Deus, eu quero, assim como Neemias, né? Eu vou olhar para aquilo que tá destruído e eu vou tomar uma atitude, eu vou falar com o rei, né? Eu vou pegar, eu vou olhar para a cidade e eu vou reconstruir isso igual aconteceu com Neemias, né? Porque que acontece quando Neemias, ele decide que ele vai falar com o rei, né? Para que ele possa ir lá para Jerusalém, para reconstruir tudo mais a cidade. Ele não sabe qual vai ser a reação do rei. E aí, né, a Bíblia vai falar pra gente que Deus foi providenciando muita coisa. É que é bem extenso pra eu ler tudo pra vocês aqui, né, num vídeo. Mas a Bíblia vai falar pra gente que aconteceu isso, né? Deus foi providenciando tudo. E então eu acho que quando a gente olha para aquilo que deu errado na nossa vida, independentemente, gente, de qual área seja, sabe? Quando a gente olha para aquilo que tá destruído na nossa vida e a gente decide, mesmo com dor, reconstruir aquilo, Deus vai dando, tipo assim, estratégias, Deus vai providenciando coisas, situações, sabe, pessoas. E não, gente, não é fácil, porque você vai olhar para aquilo ali e enquanto aquilo não tiver reconstruído, você vai lembrar, sabe? Você já imaginou você... vamos falar, a gente fala sobre loja aqui, então vamos falar sobre loja. Você já imaginou como tá sendo pra mim acordar todo santo dia e ver as minhas mercadorias aqui na minha casa, saber que a minha loja está fechada? Ou seja, eu tô olhando pro meu fracasso todo santo dia. Todo santo dia eu olho para as minhas mercadorias e eu falo, puxa, era pra tudo isso tá lá na minha loja, sabe? E até o recomeço
terminar, até tudo se estabilizar, isso vai machucar e isso vai doer, entende? Tipo assim, tem pessoas que vêm conversar comigo que estão tendo crises de ansiedade, que estão tendo depressão por conta desse tipo de coisa, sabe? Poxa, eu fracassei lá atrás e agora eu tô tendo que lidar com isso. Gente, isso é normal, né? A gente só consegue reconstruir alguma coisa quando ela tá destruída mesmo, porque senão você não vai reconstruir nada, você vai construir do zero, entende? Você vai começar e não recomeçar. Então, assim, é quando eu olho para as minhas mercadorias aqui e eu penso, né, que eu ainda estou traumatizada com isso, eu penso que eu vou fazer a minha parte e que Deus vai fazer a parte dele. E isso não quer dizer que não esteja doendo, porque tá doendo muito o fato de eu não estar com a minha loja mais no centro, embora eu esteja procurando, né, um outro ponto e tudo mais, mas assim, foi tanto carinho, tanto trabalho dedicado àquele lugar, né? Olha tudo que meu padrasto fez por mim. E aí eu olho, eu vejo tudo aqui, sabe, amontoado, uma coisa em cima da outra, e isso me machuca. Então, assim, é óbvio, gente, que é difícil. É óbvio que vai machucar até que você consiga tudo de novo. Mas a decisão de reconstruir tudo isso é nossa, sabe? E Deus só tá esperando a gente pra ele poder fazer a parte dele. Então, enquanto a gente começa a fazer a nossa parte, Deus vai fazendo dele. Então, o que eu tô fazendo, né? Eu tô confiando que Deus tem o melhor pra mim. Estou indo ver salões, né, comerciais. Estou fazendo provador, estou atendendo as minhas clientes, estou caprichando nas embalagens, estou fazendo o meu trabalho com todo o carinho do mundo, porque eu quero reconstruir aquilo, né? No caso, a minha loja física. E assim, Deus tem colocado muita proposta boa no meu caminho, né? E eu ainda estou lutando com essa parte de, tipo assim, eu não quero mais salão comercial na mesma rua. Eu não quero salão comercial que seja perto, que seja caminho, porque eu não quero nem passar na frente, vocês têm noção, eu não quero nem passar na frente lá da onde era, né? Quando eu tenho alguma entrega pra fazer, eu corto o caminho pra que eu não fique vendo aquilo, sabe? Eu fiquei realmente traumatizada, mas eu decidi que eu quero recomeçar. Então, assim, ó, se você também tá nesse processo do recomeço, é normal você olhar pra aquilo e aquilo te machucar. É normal você sentir desânimo, é normal, sabe? É normal. Porém, a gente é mais forte do que tudo isso. A gente é capaz de construir coisas bem maiores, sabe? Quem recomeça da experiência, por mais que não seja fácil. Então, tipo assim, a gente já sabe na onde a gente errou e a gente não vai errar de novo. E a gente sabe que a partir desse ponto, a gente vai melhorar e vai dar certo. Talvez não dê, talvez a gente tenha que recomeçar de novo, mas a gente já vai ter uma experiência maior, sabe? Então, assim, gente, é super normal, não é fácil, né? Eu vim trazer esse assunto aqui com vocês porque eu não sou uma super pessoa, eu sou igual vocês, né? Às vezes vocês mandam mensagem pra mim, tipo, Bruna, eu tô, né, recomeçando, mas tá tão difícil. Gente, pra mim também é difícil, né? As redes sociais, elas mascaram muita coisa, né? Ninguém quer postar nada de ruim ou nada de vulnerável nas redes sociais. As pessoas são assim. Então, assim, eu só tô gravando esse vídeo mesmo pra dizer pra vocês que isso também acontece comigo, sabe? Eu também fico com medo, eu também fico traumatizada, eu também fico triste, né? E que isso é totalmente normal no nosso processo de recomeço, né? Porque por mais que seja bonito falar sobre como os recomeços são maravilhosos e que recomeços curam e tudo mais, ninguém quer falar a verdade sobre recomeçar, que é um processo dolorido, né? Mas que vale a pena. Porque todo processo, ele leva a um propósito. Então, se a gente confiar naquele processo, a gente vai saber que o propósito lá na frente é bem maior. Porque o que a Bíblia diz pra gente? Que os planos que Deus tem pra nós, eles são maiores, né? Nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem subiu no coração do homem aquilo que Deus tem preparado. Então, eu tô, tipo, bem focada nisso, sabe? Que Deus tem algo maior. E que por mais que o meu processo, ele esteja doendo, ou ele esteja difícil, ou sei lá, qualquer outra coisa, isso faz parte do propósito dele, que é bem maior, que a gente não entende agora, mas depois a gente vai entender. Gente, eu acho que eu já falei demais nesse vídeo, já quero pedir desculpa pelo vídeo extenso.
Mas é isso, eu quero que vocês também contem comigo pro que vocês precisarem. Pode mandar mensagem lá no meu direct, se eu demorar pra responder, porque a vida é muito corrida com 3 crianças e loja e dona de casa e tudo mais. Mas eu tento responder todo mundo por lá. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau!